O tema Maria Madalena é um tema que eu gosto muito. E eu vou contar a prosa e a história dessa live. Sim. Eu estava relendo um livro. Eu ando um pouco preguiçosa nas minhas leituras. Mais preguiçosa do que eu deveria. Eu falei assim, eu vou recomeçar por um livro que eu gosto muito. Porque ele vai me ajudar a melhorar na disciplina das minhas leituras. Eu comecei a reler o Livro do Amor, que é um livro que pessoalmente eu adoro. Eu estou na 3ª leitura desse livro. E eu sou encantada com a história de Maria Madalena. Eu sou encantada com a história desse livro. E eu falei, olha, esse tema tem a cara do Otávio, eu precisava trazer ele para uma live, porque eu não tive a oportunidade de conversar, esgotar esse tema da forma que eu gostaria. Mandei uma mensagem para o Otávio prontamente aceitou estar com a gente. Então, a gente traz esse tema para a gente poder conversar um pouquinho aqui hoje. Nós vamos começar com um ponto de partida sobre os cátaros, que é uma história que ficou meio obscura durante as narrativas que a gente vê aí da internet, de livros, etc, etc. Então, eu quero começar com o ponto de partida dos cátaros, mas eu não quero morrer nisso. Eu quero que a gente possa desenvolver esse assunto aí, desdobrar todas as possibilidades que ele traz. Então, assim, Otávio, estou super feliz de te receber aqui. Um cara que não só pesquisa e estuda, mas um cara que esteve lá. E eu acho que isso traz uma perspectiva muito diferente para a gente que ainda não teve a oportunidade de conhecer o sul da França. Eu acho que a gente poderia começar, Otávio, se tiver ok para você, entendendo um pouquinho quem eram os cátaros, né? Eu não sei, talvez tenham pessoas na nossa audiência que esse assunto é novo. Então, acho que é legal a gente começar nivelando todo mundo para a gente poder avançar junto. O que você acha? Acho ótimo, ótima ideia. Eu vou pedir para começar a falar primeiro para a gente se localizar geograficamente. Tem uma imagem que é o mapa da França. Deixa eu ver qual que tá aqui. Achou aí, ótimo. Ó, enquanto tá localizando aí, gente, obrigada pelas mensagens aqui, viu? Então, e o livro, Reni, chama O Livro do Amor. Que é, por sinal, maravilhoso, né? Eu quando vi o título do livro, particularmente eu não gostei, né? Aqueles preconceitos de homem. Eu te entendo. Né? Eu olhei e falei assim, gente, mulher. eu vou ler um livro, o Livro do Amor, que coisa mais esquisita, não tem nada a ver com romantismo para mim, que não sei o quê. Mas eu li esse livro e achei esse livro espetacular, mas espetacular. Ele traz reflexões essenciais e profundas da dualidade de um casal, né? Do homem e da mulher, do equilíbrio de polaridades, da chama trina. Tudo aquilo é muito bem detalhado e ele é um livro que ele honra a história de grandes mulheres. Na verdade, se eu fosse sintetizar, o que esse livro fala? Ele restabelece a verdade sobre grandes mulheres da história que foram apagadas ou distorcidas. E tanto é que ele termina em Chartres, a gente vai falar disso depois, com os painéis, os vitrôs que tem lá em Chartres, são maravilhosos, justamente contando as histórias dessas mulheres. Sim. Né? Então, e mostrando a importância delas com os seus pares. Né? Então, deixa eu ver o mapa aqui. Eu vou abrir o meu aqui, só para eu ver em mais detalhes aqui que eu tenho. Tá. Ali a gente tem o mapa da França. Né? Então, na região ali de baixo, ó, que vocês estão vendo onde tem aquele quadradinho, né? Tem a França ali em cima, a Espanha do lado de baixo ali à esquerda, e tem uma parte ali que é um quadrado ali que está sendo mostrado lá embaixo. Né? Esse quadrado ali embaixo, ele fica, né? Vocês podem observar que ele pega uma parte da fronteira ali com a Espanha e depois vai subindo ali até ainda no sudoeste ali da França. Essa região é conhecida como Sudoeste, né? Chamam de... Mas, Otávio, é óbvio isso, né? Tá no Sudoeste. Não, mas isso não é o verdadeiro Sudoeste da França. Se você olhar bem a localização, né? Tá no Sul, Oeste, mas você poderia pegar uma outra parte mais para a esquerda ali. Mas essa região ali, ela é conhecida, é chamada de Sudoeste da França. Ou também região de Languedoc, né? Languedoc. É onde tem os Pirineus, os Montes Pirineus. Que são rochas maravilhosas. Pois é, eu esqueci de pegar um vídeo nosso andando debaixo dessas rochas dos Pirineus, porque eu olhei e não me lembrei dos Pirineus, que é muito bonito, um lugar muito bonito. E nessa região da França, o que aconteceu? Existe... explicando ainda. Por que chama-se Languedoc o lugar, a região de Languedoc, ali do meio da França, ali para baixo? Porque Languedoc, que ficou localizado como sendo uma região, na verdade, é langue de língua, né? E doc de L'Occitan. Igual existem os perfumes da L'Occitan. Então, aquilo é uma língua que era falada.
Então, naquela região, eles falavam uma língua específica, que era o Occitan. Então, Languedoc virou o nome da região das pessoas que falavam a língua de Languedoc, de Oc, né? Na verdade. Então, coincidência, é a mesma região que a gente vai ter a história da história do povo cátaro. Então, qual seria a história desse povo cátaro primeiro? É porque é meio complicado eu começar do meio da história já falando dos cátaros. Então eu vou resumir. Fica à vontade, pode voltar. O que acontece, gente? Os cátaros, eles foram um povo que resgatou algo muito importante. Ele resgatou algo muito importante. E para vocês entenderem o que foi esse algo muito importante, a gente vai voltar lá atrás. Mas lá atrás, muito lá atrás. Onde os primeiros documentos ou tabuletas sumérias vão tratar desse assunto, que nem é a história que as pessoas conhecem dos Anunnaki, porque está anterior ainda às histórias dos Anunnaki. Então, o que acontece? Se vocês procurarem as diversas civilizações diferentes da antiguidade, vocês vão ver que tem muitas ligadas ao mito da serpente. Né? Vocês vão lá no México, tem o Quetzalcoatl, não sei como é que pronuncia o nome dele exatamente, que é a serpente emplumada. Né? Quando a gente vai nas pirâmides mexicanas, vocês vão ver aqueles rostos de serpente, inclusive na pirâmide, como é que chama aquela? Chichén Itzá, né? De Chichén Itzá, conforme a época do ano, o sol bate de um jeito na escadaria ali da pirâmide, nos degraus, que forma uma serpente também. É um efeito muito sensacional. E eles têm também um lugar lá que você bate uma palma e sai o barulho igualzinho de um canto de um pássaro que eles têm. E se você escutar o canto do pássaro, gravar o reflexo da palma que você bateu e colocar no analisador de frequências, as frequências são exatamente as mesmas, igualzinho, não tem diferença de harmônicos. Então é uma tecnologia muito avançada que ninguém consegue entender como que eles reproduziram isso. Então, povos antigos que tinham tecnologias muito avançadas. Mas o importante disso aqui que eu estou falando é que eles cultuavam muito coisas ligadas às serpentes. Quando a gente já vai para o Oriente, né, a gente vai ver que os povos asiáticos também falavam muito de serpentes e de dragões. Né? Então, aquelas festas da China, do Japão, né, com os dragõezinhos, o pessoal dançando com os dragões e tudo mais. Então, falava-se muito dos dragões e das serpentes. Mas se você observar, eles não eram vistos como nada negativo. Essa coisa de serpente, de reptiliano, de tudo, isso é uma coisa nossa aqui agora. Nessas civilizações, eles não colocam as serpentes ali como demônios e os dragões como mal absoluto. Pelo contrário, o dragão significava uma força muito grande. Quem olha o horóscopo chinês vai ver isso daí. A serpente pode estar ligada também à Kundalini, energia Kundalini, que é de despertar. Né, com consciência, né, porque existe a sem consciência, que na verdade não é despertar. E a serpente, da mesma forma que existe o arquétipo da coruja, né, que é de conhecimento para quem estuda arquétipos, a serpente, para essas civilizações antigas, estava ligada à sabedoria. Porque o Quetzalcoatl, por exemplo, a serpente emplumada, foi alguém que trouxe um conhecimento, trouxe o conhecimento para a humanidade daquele local. Né? Então, existia uma conexão com a serpente ou com os dragões de algo positivo naquela época. Agora, vou abrir um parênteses aqui, gente. Não estou dizendo que todo mundo que acha que os reptilianos, quando fala de reptilianos, são negativos, e agora eu estou dizendo que não são todos, que são todos bons, para a gente sair de um extremo. Não, ele falou que não é assim, que é assado. Não. Eu estou dizendo que, no geral, essas antigas civilizações vinham dessa maneira, mas existiam raças diferentes, com características anfíbias, com características de répteis, ou usando roupas que pareciam escamas, que passavam a impressão de serem répteis, mas que tinham raças que eram a favor, que trabalhavam juntas pelo desenvolvimento, e outras que eram colonizadoras. Então, não tem como a gente falar... então a serpente era ruim, então a serpente era boa, né? Não, então depende. Se você lidou com um grupo que estava te passando conhecimento, para você foi bom. Se você lidou com um grupo que era colonizador, para você foi ruim, né? É igual falar para uma mulher que homem num relacionamento é bom ou é ruim. Depende. Se ela teve um bom casamento, ela vai falar que o casamento dela foi ótimo. Se ela casou com um cafajeste com um traste, ela vai falar que homem não presta, né? Mas isso não define todos os homens, na verdade. Então,
o que aconteceu lá no passado? Quando a gente olha a questão dos Anunnaki, antes de falar da luta de Marduk contra Tiamat, que a gente lê, né, em algumas tabuletas, como sendo uma guerra, se você lê textos mais antigos, você vai ler a mesma história de Marduk contra Tiamat como sendo um evento astronômico, de um corpo celeste entrando, que seria o Tiamat, entrando na nossa região, aqui no nosso céu, no nosso espaço, né, de uma certa maneira, e trazendo luas e outras coisas girando ao redor, outros corpos celestes, né, não da maneira que a gente astronomicamente acha que eram, e o Marduk sendo como se fosse uma batalha dos astros, o movimento de um astro, do magnetismo de um interferindo no outro. Então, o mito, antes da gente falar do Marduk que lutou contra Tiamat, né, que às vezes falam que foi Enlil, que foi o filho do Enlil, sim, e tudo mais, e que atribuem isso a personagens ali, Anunnaki, nome deles, antes disso tinham mitos mais antigos que colocavam o Tiamat nessa luta com o Marduk como se fosse um evento astronômico, ou seja, eles estavam marcando uma mudança de ciclo no sistema Terra. Só que se você pesquisar textos mais antigos, nós vamos encontrar uma outra informação sobre Tiamat e sobre Marduk, que é que Tiamat era associada a um dragão feminino, a uma sabedoria feminina. E o que representava esse grupo que representava essa energia feminina? Quando a gente estuda lá nas origens dos Anunnaki, antes dessas histórias que todo mundo fala que foram história da Terra, bem antes disso, existiam as raças, né, o que quer dizer Anunnaki? Aqueles que vieram dos céus. Então as pessoas têm que parar de pensar que é um grupo só, uma raça só. Foram vários aqueles que vieram dos céus, de genéticas diferentes, às vezes com interesses diferentes, juntos em alguns grupos que se separaram depois por guerra de interesses. Então lá atrás existia um outro equilíbrio. Quando a gente estuda os Anunnaki, a gente já vê que eles tinham uma estrutura piramidal, que é representativa da nossa sociedade de hoje, né? Tem poucos ali na liderança, explorando a base da pirâmide toda, colonizando, né? E uma dominação predominantemente masculina, né? Onde várias culturas dos laranjas que trabalham para esses Anunnaki vão subjugar a mulher e colocá-la como um ser inferior. Como os Giges, né? Exato. Então, assim, mas antes disso, como que funcionava isso? Antes disso, existiam castas entre eles, e a casta superior era uma casta das sacerdotisas, que tinham características, não sabemos se eram roupas que elas usavam que pareciam escamas, ou se elas realmente tinham escamas, alguma características, né, de dragão, de réptil, mas elas foram associadas a dragões, essa raça, só de mulheres, no caso, predominantemente de mulheres, na verdade, né, tinham os masculinos também, mas eram sacerdotisas. E a profundidade que elas enxergavam a realidade, imagina que enquanto um ser enxerga aqui a televisão, a mesa, o microfone, está enxergando só o que é palpável, então eu vou dar nomes ao que é palpável aqui, essas sacerdotisas, elas tinham uma profundidade muito maior de percepção da realidade, em níveis mais profundos, mais sutis. Tanto é que elas sabiam todas as palavras do vocabulário dos homens, das outras classes ali, mas elas tinham várias outras palavras que só elas conseguiam entender o significado, porque fazia parte da percepção delas da realidade. Então, como elas tinham uma percepção muito profunda da realidade, então, que inclusive se traduzia para um vocabulário mais profundo e mais rico, que os outros não conseguiam compreender, porque eles não viam, não sabiam do que aquilo existia, existia um equilíbrio delas com os sacerdotes delas também, mas essa sutileza que elas tinham fazia com que elas fossem vistas como muito sábias. Então, naquela época, existia um equilíbrio muito maior do masculino e feminino. Ok? Tô contextualizando isso. O que o Otávio, a gente vai falar de Cátor, ele falou de Anunnaki, jogou lá para trás, pra gente entender isso. Vamos chegar lá nos Muriel. Então, assim, o que aconteceu ali? A gente tinha uma sociedade, a última vez ali que aquela sociedade teve um equilíbrio, não a nossa, né, outras civilizações, um equilíbrio diferenciado nesse sentido. Sim. Que seria da gente ter ali o efeito do caduceu, do equilíbrio perfeito do masculino e feminino, né, do eu sou eu, de uma certa maneira.
O que aconteceu? Os homens não, nesse grupo aí tinham raças masculinas que, incomodados, né, de estarem a serviço, né, começaram a falhar no seu desenvolvimento, primeiro, no seu processo de desenvolvimento, começaram a se tornar egoístas, individualistas, né, e passaram a olhar mais para o lado vazio dentro deles do que para o lado pleno. Ao acontecer isso, eles começaram a sentir um incômodo dessas sacerdotisas, deles não perceberem as coisas. Eles não podiam ter controle sobre as coisas porque eles não percebiam uma série de coisas. A percepção deles era mais limitada, inclusive a linguagem deles. Então eles começaram um plano para causar uma mudança nessa sociedade. E ali eles começaram uma guerra contra essas sacerdotisas. E onde teve uma grande mudança. Né? Tô simplificando muito a história, tá, gente? Porque senão a gente ia fazer uma live só sobre o pedaço da mudança, uma live só sobre a guerra que veio depois, porque são muitos detalhes. Não que você não possa voltar depois para falar, tá? Tudo bem. Então, o que aconteceu? Ali mudou-se a sociedade, que eram todos de igual para igual trabalhando juntos, para a sociedade piramidal. E masculina. Né? E não foi uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo em tudo. Foi um processo que foi se expandindo daquela maneira. Né? E para que não tentasse voltar atrás, começaram a criar a imagem da mulher, ou como pervertida, ou como inferior, ou como nem sendo do mesmo nível, né, do que os outros. Cada sociedade ele definiu isso de uma certa maneira. A gente vê isso em reflexos, às vezes, religiosos e culturais até hoje em vários países. Então, quando isso aconteceu, gente, ali a gente desequilibrou totalmente o fluxo de equilíbrio masculino e feminino. O yin e yang ali, que era bem balanceado, se desbalanceou a partir de então. Então, o que começou a acontecer? Houve uma polarização no masculino. O masculino foi perdendo o feminino durante muito tempo foi ficando calado, submisso, e nas vezes que ele tentava ganhar força, era tentando fazer face ao masculino, ou seja, o feminino indo para o seu polo oposto. Então não conseguiu se gerar esse equilíbrio, né, nessas civilizações mais antigas. A partir de então, o que começou a acontecer do lado dos dimensionais, né, simplificando a história? Por várias vezes eles tentaram enviar, entre aspas, avatares, né, para que trouxessem o conhecimento para a humanidade. E eles sempre vinham em pares. E sempre mostravam a importância do equilíbrio de casal. Mas toda vez que isso acontecia, o sistema percebia que não poderia surgir um contra-exemplo para o sistema de novo, porque ele perderia a dominância se começasse a se voltar para o sistema antigo. Perde hegemonia. Perde hegemonia. Então, o que eles precisavam fazer? Suprimir aqueles que estavam tentando fazer essa mudança. E aí a gente tem vários exemplos. Né? A gente vai ter, por exemplo, de histórias que foram marcantes e positivas para a humanidade. Então, a gente vai ver a história de Salomão com a rainha de Sabá. Uma história extremamente marcante, positiva para aqueles que todos se beneficiaram da união dos dois. A gente vai ver a história, por exemplo, de Jesus com Madalena. A história real, né, que é passada assim. Real também não é a real, mas assim, a mais próxima da realidade, né, porque ela nunca foi prostituta. A gente vai ver a história, a gente vai falar disso também. A gente vai ver a história de Dumuz ou Tamuz com a sua esposa ali, que eu não me lembro agora o nome. A gente vai ver a história de Ísis, Osíris e Horus, né? Então, assim, o Horus e o Osíris representando o lado masculino, pai e filho, né? Filho de uma concepção divina, praticamente, o Horus. E da Ísis, uma sacerdotisa também. Madalena, uma sacerdotisa também. Né? Rainha de Sabá também, uma sacerdotisa. Né? Então, o poder do feminino se equilibrando com o masculino. Então, toda vez que isso aconteceu, a gente viu momentos de grande prosperidade, né, para aqueles que estavam dentro daquele momento. Mas depois tentavam mudar a imagem. Então, antes, essa imagem da serpente nas antigas civilizações, a gente constata isso observando a arquitetura antiga, elas eram honradas como sendo algo que representava a sabedoria.
Era essa sabedoria feminina em equilíbrio com o lado masculino. Uma vez que isso foi suprimido, começou-se a inverter os valores de várias coisas. Então, se a gente vai para o mito do Éden, né, que não é bem um mito, o que aconteceu, na verdade, no Jardim do Éden? O Jardim do Éden foi um local onde estavam os seres humanos, né, os Lulus que foram modificados ali geneticamente para se desenvolver mais. O que aconteceu ali? Uma mulher passou o conhecimento. O conhecimento... Existia um homem, na verdade, que era chamado de a serpente pela sua roupa, não era nada de serpente, passou um conhecimento para uma mulher e esse conhecimento foi passado para a raça humana. Então, na verdade, o que aconteceu ali foi ruim? De forma alguma. A raça humana estava se desenvolvendo, aprendendo várias coisas para desenvolver mais habilidades e foram passados conhecimentos para eles. Foi isso que a mulher, que representava a sabedoria e a serpente, fez. Mas onde é que está o problema? Por que essa história mudou? Porque, de repente, o ser humano, se ele vivesse muito tempo naquele desenvolvimento com aquele conhecimento, ele passaria a inteligência dos seus criadores Anunnaki. Então, os outros Anunnaki não gostaram de forma alguma para eles foi uma subversão isso daí. Eles estavam se colocando em risco de perder a hegemonia e perder o poder. De se igualar a eles, né? De se igualar ao na Bíblia, exatamente, né? exatamente. São igual como nós. Exatamente, exatamente. Então o que aconteceu? Eles tentaram aniquilar ali aquela humanidade, puniram aqueles Anunnaki que tinham ajudado a passar e transmitir esse conhecimento, fizeram outras operações genéticas para diminuir a vida do ser humano, e a partir dali colocaram a mulher, a serpente, que era vista como boa, né? Ela virou o mal. Foi por culpa da serpente maldita, né? E da mulher. E da mulher, as duas, né? Foram inclusive associadas, né? Uma à outra, que deu tudo errado para a raça humana. E isso é justificativo em algumas religiões hoje em dia de dizer que se nós somos pecadores e não estamos mais no paraíso, a culpa é da mulher que aceitou a maçã que a serpente ofereceu. Mas olha o tamanho da covardia masculina, porque o homem também aceitou a maçã. Mas a mulher tentou ele. Né? Pois exatamente, a mulher... Então, assim, mas chega a ser ridículo, né, esse tipo de... Então, a gente vê essa inversão de valores, né, que sempre quando teve um equilíbrio de casais, tentaram suprimir isso daí de alguma maneira, ou colocar como se tivesse algo errado na história. Então, de lá pra cá, essa história de serpente, de sabedoria feminina, acabou. Acabou. E aí, toda vez que surgiram movimentos para as mulheres conseguirem demonstrar seu valor, isso era suprimido. Né? Então, a gente citou, né, alguns casos da Rainha de Sabá, mas tem o caso também do Papa Gregório VII ou VIII, junto com a Matilda de Canossa, de Toscana ou de Canossa, que também é uma história muito bonita para quem lê a história deles. Né? E ela que deu apoio para ele, para várias coisas, e foi um grande suporte para as coisas que ele fez. Né? Mas depois ela foi colocada como se fosse a bruxa que estragou as coisas. Mas ela fez algo tão grandioso, mas tão grandioso, que ela é a única mulher hoje, única, só existe uma mulher enterrada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que é a Matilda. A única. Única, única, única. Nenhuma outra mulher está sepultada lá. Né? Ela não foi a princípio, ela foi levada depois para lá, mas ela está lá. Né? Então, assim, é a única. Então, assim, algo de muito especial ela fez para receber, inclusive, o respeito daqueles que falaram mal dela e que a criticaram, né? Porque ela está no lugar de maior valor. Então, ela fez algo muito diferenciado. E numa estrutura eclesiástica que é masculina. Masculina. Né? Então, o que acontece para a gente entender, para chegar nos cátaros? Nesse mundo de inversão de valores para ter a dominação, todas as vezes que surge um exemplo que pode mostrar para o mundo que é possível ter um mundo diferente, que é possível voltar para aquele sistema lá atrás de equilíbrio, de 1 mais 1 igual a 3, o sistema precisa suprimir esse modelo. Porque se, de repente, as pessoas começam a ver que existe um modelo onde as pessoas conseguem se equilibrar, onde as famílias se equilibram, onde a prosperidade é para todos, né? Onde todos começam a prosperar e a se desenvolver, isso vai quebrar o sistema. Porque quem não vai querer participar disso?
E por isso, lá atrás, as Amazonas criaram a moeda dourada. Por isso, outras sociedades criaram também a moeda dourada. Não vou entrar em detalhes aqui para não prejudicar o canal. Então, assim, não, tem coisas que a gente não pode falar nos vídeos. Então, assim, várias vezes foi criado moeda dourada no passado de civilizações. Foram criadas estruturas de equilíbrios diferentes dentro do que a gente está falando, voltando lá para esse passado harmônico, que mostravam para a sociedade que era possível ter um outro modelo de sociedade. Só que toda vez que o sistema olhava para aquilo, falava, opa, olha o perigo ali. Se a humanidade percebe que com isso aí eles se libertam, se eles se libertarem, a gente não tem mais controle sobre eles. Então, se vocês prestarem atenção nisso que eu acabei de falar, isso tem tudo a ver, né, com quem conhece a história, por exemplo, do BDM, de tudo, tem tudo a ver com isso. Né? Embora não seja uma moeda, né? Não tem nada, não é, mas assim, é um princípio. Mas a lógica, é a né? lógica da dignidade e da liberdade. É um outro princípio, que é diferente de um princípio financeiro, no caso, de dominação.